Olá, estudantes! Vamos estudar um pouco hoje? Hoje nós daremos início ao estudo da unidade 4, que se encontra no livro do volume 2. Vocês podem acessar esse livro lá pela plataforma ON. Tanto o livro como o livro de atividades podem ser acessados lá pelo ON. Nesse vídeo nós iremos relembrar um pouco sobre divisibilidade e critérios de divisibilidade, além de aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre esse tema, além de vermos a multiplicação de números inteiros. Vamos antes relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram sobre o tema. Bom, pessoal, vocês já viram que os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número por sucessivos números naturais. Assim, se eu quiser achar os múltiplos de 4, é só multiplicar 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, e eu vou achando os múltiplos de 4. Vocês viram também algumas propriedades dos múltiplos. Viram que o zero é múltiplo de todos os números e que qualquer número natural é múltiplo de si mesmo e de 1. Lembraram disso? Vocês também já estudaram que os divisores de um número natural são aqueles que cabem nesse número uma quantidade exata de vezes. Viram também algumas propriedades dos divisores, que todo número é divisor de zero e de si mesmo. E o número 1 é divisor de qualquer número. Quando a divisão entre dois números é exata, dizemos que o maior deles é divisível pelo menor. Vocês também já aprenderam alguns critérios de divisibilidade. Vocês viram que todo número par é divisível por 2, ou seja, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Por exemplo, o número 128, eu sei que ele é divisível por 2 porque ele é par, ele termina com 8. Vocês viram que o número, para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Assim, olhando para o número 321, eu sei que ele é divisível por 3, porque quando eu somo os algarismos dele, 3 mais 2 mais 1, dá 6, e 6 é divisível por 3. Um número que os dois últimos algarismos são 0 ou formam um número divisível por 4, também vai ser divisível por 4. Exemplo, número 1120, eu sei que ele é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos dele formam o número 20. E 20 é divisível por 4, logo 1120 também vai ser divisível por 4. O número, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. O número 415 é divisível por 5 porque termina com 5. O número, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, o número 222. Ele é divisível por 2 porque ele é par, e ele também é divisível por 3 porque 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. E 6 é divisível por 3, logo ele sendo divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. E o número, para ser divisível por 8, tem que ter os 3 últimos algarismos deles forem zeros, ou então formarem um número divisível por 8. O número 2016 é divisível por 8 porque os 3 últimos algarismos deles formam o número 016. E 16 é divisível por 8. O número, para ser divisível por 9, tem que a soma dos seus algarismos ser divisível por 9. O número 351 é divisível por 9 porque 3 mais 5 mais 1 é 9 e 9 é divisível por 9. Todo número cujo algarismo das unidades é 0 é divisível por 10. Por exemplo, o número 130. O último número é 0, ele é divisível por 10. Relembraram alguns conceitos, pessoal? Agora leia o texto na página 3, respondendo as perguntas. E depois resolvam a questão 1 no livro de atividades, lá na página 4. Agora vamos aprofundar um pouco esses estudos sobre múltiplos.
Observem um exemplo aqui do número 20. Eu posso escrever o número 20 como sendo o produto de dois números. Vamos ver lá. 1 vezes 20, que dá como resultado 20. Mas existe outro produto que dá como resultado 20, que pode ser também o 2 vezes 10. Então o número 20 pode ser escrito como 1 vezes 20, como 2 vezes 10, ou então ainda como 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, já que a ordem não importa. Bom, pessoal, notem que esses números que nós encontramos, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, são os fatores do número 20. Nós podemos dizer que o número 20 é múltiplo de cada um dos seus fatores. Número 20 é múltiplo de 1, é múltiplo de 20, é múltiplo de 2, é múltiplo de 10, é múltiplo de 4, é múltiplo de 5. De fato, todo número é múltiplo dos seus fatores. E isso também é o mesmo que dizer que o número é divisível por seus fatores. Todo número é divisível pelos seus fatores. Eu posso dizer que o 20 é divisível por 1, é divisível por 20, é divisível por 2, é divisível por 10, é divisível por 4 e é divisível por 5. Veja outros exemplos. 300 é igual a 30 vezes 10. Nós podemos dizer que 300 é um múltiplo de 10. Também podemos dizer que 300 é divisível por 10. Podemos dizer que 10 é um divisor de 300. 10 também é um dos fatores, é um fator de 300. No caso do 2832, quando nós dividimos 2832 por 5, nós obtemos que dá quociente 5 e resto 2. Isso quer dizer que o 2832 pode ser escrito como 566 vezes 5 mais o resto, que é 2. Logo, 2832 não é múltiplo de 5, não deu uma divisão exata, deixou o resto. 2832 não é divisível por 5 também. Podemos dizer que 5 não é um divisor de 2832. E também que 5 não é fator de 2832. Para saber se o resultado de uma expressão numérica é divisível por algum número, não precisamos resolver toda a expressão numérica. Observem aqui comigo no exemplo. Eu tenho a expressão numérica 12 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 19, mais 4 vezes 19 vezes 35. Se eu quiser saber se essa expressão numérica é divisível por 2, basta que todos os termos dessa expressão sejam divisíveis por 2. Como assim? Eu sei que 12 elevado ao quadrado é divisível por 2. Então eu vou colocar aqui embaixo esse termo é divisível por 2. Por quê? Um número par elevado ao quadrado vai dar um número par que é divisível por 2. 2 vezes 19 também é divisível por 2. Por quê? 19 vezes 2, todo número multiplicado por 2 também é divisível por 2. Esse outro termo, 4 vezes 19 vezes 35. Bom, eu sei que esse número é divisível por 2 porque eu tenho a multiplicação dele por 4. Lembrem que 4 poderia ser decomposto em 2 vezes 2. Então, independente de qual seja esse número, ele está sendo multiplicado por 2 vezes 2. Então, eu sei que ele também é divisível por 2. Se todos os termos do número são divisíveis por 2, toda essa expressão, o número que corresponde ao resultado dessa expressão é inteiramente divisível por 2. Vamos ver um outro exemplo agora
Vamos ver aqui, ó, 5 vezes 13 vezes 49, mais 7 vezes 3, mais 5 elevado à quinta potência, mais 9. Eu quero saber se esse número é divisível por 5, pessoal. Então vamos lá, vamos olhar cada um dos termos desse número. Primeiro termo aqui, 5 vezes 13 vezes 49. Será que esse termo é divisível por 5? É sim. Então, por que ele é? Porque ele está sendo em um determinado momento multiplicado por 5. Esse termo 7 vezes 3, que dá igual a 21, é divisível por 5? Então eu vou colocar aqui embaixo. 21 é divisível por 5? Opa, esse termo não é divisível por 5. Então tá, pera lá, vamos ver os outros termos. 5 elevado à quinta é divisível por 5? É, porque eu tenho a base 5, então eu tenho vários fatores 5 aí nessa potência. Então ele é divisível por 5 sim. E o 9 é divisível por 5? Não, também não. Mas agora quando eu pego os dois termos que não são divisíveis por 5, se eu somar os dois, 21 mais 9 dá 30. Então esses dois números que não são divisíveis por 5, esses dois termos, podem ser agrupados numa parcela só que dá resultado 30. E esse 30 é divisível por 5. Logo, eu posso afirmar que o número inteiro aqui, que corresponde ao resultado dessa expressão, é divisível por 5. Notem que aqui eu estou analisando a divisibilidade das expressões. A minha intenção não era resolvê-las, era só dizer se eles são divisíveis ou não por determinado número. Pessoal, agora eu quero que vocês façam o exercício 2 e 3 do livro de atividades. Tá lá, essas atividades estão na página 4 e 5 do livro de atividades. Vamos lá, pessoal, e depois retorne. As ideias de múltiplo têm relação com a multiplicação. E as ideias de divisível e divisibilidade têm relações com a divisão. Assim, quando estamos dizendo que um número é múltiplo de outro, também estamos dizendo que esse número 1 é divisível pelo outro. Quando estabelecemos critérios de divisibilidade, também podemos estabelecer critérios de multiplicidade. Por exemplo, nós sabemos que os números que são divisíveis por 2 são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E isso também é um critério de multiplicidade. Para um número ser múltiplo de 2, ele também deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver uma propriedade interessante sobre múltiplos e divisores. Vamos lá, se 6 e 9... os dois números são múltiplos de 3, o produto entre 6 e 9, 6 vezes 9 é 54, também vai ser múltiplo de 3. E isso quer dizer também que se 3 é um número divisor de 6 e divisor de 9, o 3 também vai ser divisor do produto entre 6 e 9, que é 54. Então, a propriedade é a seguinte: o produto de dois múltiplos permanece sendo múltiplo. O divisor de dois múltiplos permanece divisor do produto entre esses dois múltiplos. Agora, pessoal, é com vocês. Eu quero que vocês leiam no texto na página 4, respondendo as questões que aparecem nessa página. Vamos lá? Corrigindo as atividades no final da página 4, pessoal. No item A, nós temos que 10 e 35 são múltiplos de 5 e, portanto, 10 vezes 35 é 350, também é múltiplos de 5. No item B, 12 e 60 são múltiplos de 6, 12 vezes 60, que seria 720, também vai ser múltiplo de 6 pela propriedade que nós vimos. O oposto, né, também é verdadeiro. Podemos dizer que se 5 é divisor de 10 e de 35, 5 é divisor de 350. Se 6 é divisor de 12 e de 60, 6 também é um divisor de 720.
Agora, pessoal, façam os exercícios 3, 5, 6 e 9 da página 5 e 6 do livro de vocês.